Olá, boa tarde a todas. De novo, agora com som, tudo direitinho, pronto. Olá, a gente está começando hoje mais uma live, né? Mais um tema e eu sei que esse tema aí é bastante interessante, né? A gente tá vendo aí o pessoal começando o verão, começou a primavera, o verão tá chegando e esse tema é muito interessante. A gente vai falar hoje sobre os biquínis e maiôs para cada tipo de corpo. E assim, para quem tá aqui pela primeira vez, para quem nunca participou de uma live aqui com a gente, eu sou a Ana Vieira, do perfil Na Essência da Moda, e ensino mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias. E esse todos os dias significa também na praia, significa no seu final de semana, significa fazendo uma viagem, significa no seu dia a dia. O estar bem vestida e segura é sempre, né? Para tudo que a gente for escolher, seja um biquíni, seja um maiô, seja uma roupa para o trabalho, seja uma roupa para o final de semana, enfim, é isso para isso que a gente trabalha. E assim, quero aproveitar e convidar todas a seguir o meu perfil. A gente todas as semanas traz uma live temática com temas que são super importantes, que as meninas vão me mandando lá sobre o que elas querem saber mais, sobre o que elas querem aprender, e eu trago aqui para vocês, tá bom? Então, assim, hoje eu sei que quando a gente começa o verão e a gente vai buscar biquíni, vai procurar no mercado, a gente sabe que tem milhares e milhares de opções, né? Muitas opções, a gente tem lojas que vendem de todo tipo de modelo. Você chega numa loja, principalmente se você vai numa loja de departamento, você chega lá, olha e fala assim: Meu Deus, quanta coisa, como é que eu começo? Como é que eu vou escolhendo? E muitas vezes a maioria das mulheres vai muito assim, vai experimentando, colocando o senso ali. Mas o que acontece? Quando a gente aprende, tem um pouco do conhecimento sobre o biotipo físico, que é uma grande base para a gente poder conseguir escolher as melhores peças para nós, né? Isso independe se é moda praia ou não. O que vai acontecer? Você vai conseguir olhar os detalhes. E eu tenho a certeza que vai mudar a sensação que você tem ao vestir esse maiô, esse biquíni, tá? Por quê? Porque assim, e aí eu vou contar, vou até mostrar, começar mostrando aqui pra vocês. Esses aqui são os 5 biotipos físicos que a gente conhece, né? Que todas vocês veem na internet, conseguem aí identificar, que é o quê? O ampulheta, o retangular, o triangular, o oval e o pera, né? Então a gente aí identifica o nosso biotipo físico, a gente fala assim: Ana, agora eu já sei o meu biotipo físico, já sei comprar, já vou me virar, já vou fazer aí, vou seguir minha vida. O que acontece? Quando a gente só se coloca dentro de um daqueles padrões, daqueles 5 padrões que a gente trabalha dentro da consultoria de imagem, a gente fica muito travada. Travada em que sentido? Porque nós não somos um padrão. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho corpo ampulheta. Só que, por exemplo, a minha colega pode ter o corpo ampulheta também, mas ela pode ter, por exemplo, um ombro mais largo, né? Então ela fala assim: ai, o que me incomoda é o meu braço, eu não gosto muito de deixar ele em destaque, não é uma parte que eu quero muito mostrar. Aí é que entra o detalhe do que você vai escolher para poder fazer isso, o detalhe do que você vai comprar. Por quê? Porque não é só o biotipo físico, mas é um jogo de proporções, que aí vai desde o quê? Desde os detalhes que o biquíni ou maiô tenha, até as cores, até o tipo de estampa que você vai escolher, até, enfim, vários detalhes que eu vou mostrando aqui para vocês ao longo da live. Eu queria só começar falando o seguinte: eu sei que principalmente no nosso mercado brasileiro, quando a gente fala de biquínis para o nosso dia a dia, a gente logo pensa o quê? Eu preciso que ele seja bom para tomar sol, né? Eu quero um biquíni que seja bom para tomar sol, ele tem que ser bom para tudo, tal. De fato, a gente vê que tem muitos biquínis, vocês vão ver aqui ao longo da live, para alguns biotipos físicos, que eles não favorecem tanto você tomar o sol, né? Então, são calcinhas um pouco mais altas, os maiôs, que eu vou falar mais à frente. Mas o que acontece? Ele é uma peça que vai abraçar o teu corpo. Ele vai te deixar muito mais elegante, ele vai te deixar você se sentindo muito bem. Então, por exemplo, você quer ir na praia tomar sol? Tá bom, você vai colocar aquele seu biquíni de tomar sol, vai fazer isso. Só que ao longo da sua ida à praia, à piscina, a uma viagem, a um cruzeiro, enfim, a lugares que você vai no verão, que você não tá só tomando sol o tempo todo, que você tá andando, que você tá com as pessoas, você tá passeando, você tá conhecendo lugares. Então o que acontece? É aí que entra
essas outras modelagens de biquínis que são super novos, são atuais, que vão deixar o seu corpo muito valorizado, né? Apesar da gente no começo estranhar um pouco, porque a gente tá muito acostumado a é o cortininha com uma calcinha pequena e pronto. Aí o que acontece? Você chega na praia, você tá com aquela sua saída de praia por cima, você senta na areia, tira, toma sol, vai levantar, põe a saída de praia. E não, hoje o mercado tem opções lindíssimas. Tem alguns maiôs, por exemplo, que você usa até como você põe uma saia de saída de praia, aquele maiô vira a sua parte de cima, aquele maiô vai a um restaurante, porque eles são muito elegantes, tá? E fazem todo sentido e você vai ver que você vai conseguir passar a usar essas peças diferentes, tá? Eu acho que vai ficar muito legal, tá bom? E aí, antes também de eu entrar na questão das peças, né, do que vocês podem ou não, na verdade, podem escolher, eu vou falar um pouco sobre o conceito, tá? Então, quando a gente fala sobre qual modelo de maiô, qual modelo de biquíni, dentro desse conceito você tem que pensar o seguinte, um ponto muito importante para você iniciar na questão da seleção. Vai anotando isso, por quê? Porque escolher um maiô e um biquíni, às vezes pode ser uma grande Tetris, né? Porque às vezes a gente quer... Ainda bem que hoje o mercado trabalha com opções onde você consegue fazer a parte de cima de um biquíni, a parte de baixo de outro, cores diferentes, porque isso vai ajudar muito você a chegar no ideal para o seu corpo, de uma forma bastante individualizada, tá? E dentro do seu estilo pessoal. Então, por exemplo, pensa o seguinte... Tudo que você fizer aparecer mais, quanto mais aparecer, mais você vai destacar, mais vai chamar a sua atenção, tá? Então, assim, você tem que pensar que tudo que você quer valorizar, você vai mostrar mais. Então, o biquíni ou o maiô já vai mostrar o corpo. Mas, assim, o que eu quero mostrar mais ou menos dentro desse biquíni ou desse maiô, tá? Então, tudo que você quer disfarçar, você tem que cobrir mais. O que é o cobrir dentro do mundo do biquíni e do maiô? Não é tampar, não é isso. É desviar a atenção daquela região. Então, assim, quanto mais exposto, mais vai chamar atenção. Vou trazer alguns exemplos. Então, com biquíni e maiô é a mesma coisa, tá? Então, se você, por exemplo, colocar uma calcinha mais fininha na lateral, você vai chamar mais atenção pro seu quadril. Por quê? Porque essa parte do quadril vai estar mais exposta. Vai estar só com uma alça muito fina, tá? Não, a barriga de fora. Então, a barriga de fora, eu vou chamar mais atenção para minha barriga, tá? Então, assim, o que eu quero, o que eu preciso, nesse momento, a minha necessidade de disfarçar ou valorizar mais, né? Então, por exemplo, a parte de cima para fora, se eu vou usar, por exemplo, umas alças mais largas do biquíni, eu vou esconder um pouco os meus ombros. Então, eu vou destacar menos os meus ombros. Se eu uso um tomara que caia por cima, eu tô com certeza destacando bastante os meus ombros, tá? Então, é esse jogo de proporções, não só em peças, mas também em cores, que vai ajudar muito você nessa decisão da compra do biquíni do maiô. Então, vamos pensar, por exemplo, nos detalhes que a gente pode ter em biquínis e maiôs. Amarrações, laços, babados, uma estampa localizada, né? Então, vou dar um exemplo, tá? Se você, por exemplo, compra lá um biquíni estampado, que tem uma estampa localizada, que são aquelas estampas que é uma só, né? Uma estampa só. E de repente, aquela estampa, se você veste ele no provador, de repente aquela estampa, ela tá localizada bem na parte do busto. Só que o busto é uma parte que te incomoda, que você não quer valorizar, que você não quer, não é que não quer valorizar, você quer disfarçar, né? Você prefere valorizar outras regiões do seu corpo. Se aquela estampa estiver caindo em cima do seu busto, ela vai destacar o seu busto, ela vai fazer o efeito contrário, tá? Então, a mesma coisa são as cores. Então, por exemplo, as cores mais claras, elas dão uma amplitude maior. Então, vamos supor que você quer disfarçar o seu quadril. Joga uma cor escura para baixo, na parte de baixo do biquíni, e joga uma cor clara na parte de cima do biquíni. Você vai chamar mais atenção na parte de cima e vai disfarçar a parte de baixo, tá? Então, as cores mais escuras, elas visualmente vão dar a sensação de que tá menor. Sabe aquela questão que a gente sempre fala o preto emagrece e o branco engorda? Visualmente, ele dá mais amplitude ou menos amplitude, tá? E aí eu queria dizer o que aqui pra vocês? Que não precisa ser o preto necessariamente, tá? Quando a gente fala de cores escuras dentro do biquíni, das estampas, não precisa ser só o preto.
Você pode, por exemplo, escolher um tom de bordô mais escuro, você pode escolher um azul marinho, tem outras cores ali em tons mais escuros, tá? Eu acho que aí seria a palavra exata, tá bom? Então aqui, na compra, é isso mesmo. Vou começar então agora a mostrar para vocês os modelos e cada um dos biotipos físicos. É bem importante ressaltar que dentro do meu método, dentro do meu curso na Essência do Estilo, a gente começa, a primeira coisa, o primeiro módulo depois de você trabalhar o seu guarda-roupa, é você trabalhar o seu biotipo físico. Por quê? Porque ele é a chave, eu acredito que ele é a chave para você começar a fazer todas as outras boas escolhas. De qualquer parte do que você vai fazer de compra, do que você está escolhendo, do que você quer fazer, enfim, para tudo, tá? E aí, antes de eu mostrar, eu quero só falar uma coisa aqui para vocês. Eu fiz a pesquisa, né, há umas 3 semanas atrás aqui com o nosso público. E na pesquisa, vocês me disseram assim, eu perguntei lá se vocês usavam mais cores lisas ou cores estampadas. Ou o misto dos dois. A maioria me respondeu o misto dos dois, tá? Até fico um pouco surpresa porque eu achei que ia ser estampados, né? Porque o mercado tem tanta estampa que aquilo não tá equilibrado. Então, uma outra coisa que vocês me responderam, mais maiô ou mais biquíni? 90% respondeu biquíni. E a última coisa que eu perguntei também foi se vocês usam ou usariam uma hot pants. O que é hot pants? Eu já vou mostrar. Aquela calcinha com a cintura mais alta, né? Muita gente respondeu que não, eu acredito que uns 20% respondeu que sim. Essa peça, eu queria falar para vocês que é uma peça que ela não favorece o tomar o sol, é verdade, né? Mas já existem algumas marcas no mercado que fazem a hot pants de uma forma que você pode virar ela e tomar sol, né? Então isso é muito legal. E aí, o que acontece? Na hora que você for vestir ela para poder sair, para poder fazer uma caminhada, para poder usar ela de outras formas, ela fica muito bonita no corpo. Principalmente, por exemplo, se você quer disfarçar uma barriga, se você quer disfarçar algumas partes ali do quadril. Ela é uma peça que valoriza muito o corpo e a cintura muito a mulher. Então, deixa a mulher elegante, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês, vamos começar. Eu vou começar falando do biotipo ampulheta, tá? O primeiro é o biotipo ampulheta. Ele é um biotipo, vou pegar aqui a foto. Ele é um biotipo físico que ele tem os ombros e os quadris equilibrados. Então, ele assim, pra falar a verdade, ele é o biotipo mais fácil de você trabalhar biquínis, maiôs, enfim. Por quê? Porque ele já tem um corpo mais proporcional. O que aqui a gente trabalha normalmente com as clientes, com as mentoradas, com as alunas? A gente trabalha no sentido de, se você quer acinturar mais, você quer colocar um pouco mais de cintura no seu visual, você pode, por exemplo, um biquíni de hot pants. Então aqui a vantagem desse corpo ampulheta é que você pode usar praticamente todos os modelos, tá? Ele fica muito bem em todos os modelos. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um corpo ampulheta, mas eu gosto de valorizar mais os meus ombros do que os meus quadris. Então, o que eu faço? Eu uso mais um tomara que caia, que ele vai abrir bastante o meu ombro, tá? Então, depois que você descobre o seu biotipo, você tem que descobrir o quê? Qual é o modelo o local que você quer disfarçar ou valorizar. Vamos mais um aqui do ampulheta. Essa aqui, olha que lindo esse biquíni, gente. Lindo. Olha só. Muita gente pergunta sobre os drapeados, né? Ai, Ana, o drapeado aumenta a minha barriga? Não. Se ele tiver em locais estratégicos, ele na verdade ajuda a disfarçar. Então, olha esse biquíni aqui, por exemplo. Ele tem um drapeado na lateral, então ele ajuda bastante a você a reduzir ali visualmente a parte dos quadris. Ele tá cinturando, né, o corpo dela. O biquíni na parte de cima, a parte do peito, tá super bonito, tá super valorizado. Você vê que tem um equilíbrio aqui de proporções, muito legal, né? Muito legal mesmo. Depois, mais um aqui, ampulheta. Olha esse aqui é um tomara que cai. Então, por exemplo, é uma pessoa ampulheta que quer valorizar o ombro, tá aqui, tá? Tá aqui um modelo muito interessante. E o último que eu trouxe do ampulheta foi esse aqui, olha. A hot pants, tá vendo? A hot pants é essa calcinha aqui com a cintura mais alta.
Como eu já disse para vocês anteriormente, tem muitas marcas que fazem ela de forma que na hora que você vai tomar o sol, você dobra, consegue tomar o sol com ela e depois você coloca ela de volta no lugar, tá? Então ela fica muito bonita. Então esse aqui foram as imagens que a gente tem do ampulheta. Depois do ampulheta eu vou falar do corpo retangular, tá? Então o que é o corpo retangular? Deixa eu ver se eu já encontro aqui uma foto que eu já vou ilustrando. O corpo retangular é quem tem uma cintura menos marcada, tá? Então, normalmente, se a pessoa estiver bem magrinha, você consegue ver que ela tem muito pouca cintura. Então, esse é um biotipo físico retangular. Ah, uma outra questão que eu lembrei, que é muito importante. Tem muita gente que pergunta assim, Ana, se eu tô acima do meu peso ou se eu tô muito magra, isso vai alterar o meu biotipo físico? Não, tá? O seu biotipo físico não se altera se você tá acima do peso ou não, tá? As suas proporções de corpo, as suas medidas, elas não alteram nesse sentido de alterar o seu biotipo físico, tá? Então é só uma adaptação mesmo das partes que você quer disfarçar ou valorizar. Então, para quem tem a cintura menos marcada, aqui a ideia é o quê? A gente criar curvas visuais, é dar um pouco de curvatura na cintura da pessoa que tem o retângulo, né, como biotipo físico. Então, por exemplo, biquínis que tem alças mais finas, modelos de cintura alta, como eu disse para vocês, esse modelo de cintura alta, ele realmente ajuda a cinturar, a dar a ilusão de que você tem mais curvas, tá? Estampas e recortes estratégicos também ajudam bastante. Olha esse próximo aqui. Então, por exemplo, você pode ver aqui nela, ela tem um corpo com menos cintura. Se você olhar essa amarração lateral, ela vai criar um visual de uma cintura um pouco mais ajustada. Fica muito bonito visualmente, né? Mais um aqui. Outra coisa, o retangular. Por exemplo, quando você usa um maiô que tem esses recortes estratégicos, né? Aqui também vou falar para vocês uma curiosidade sobre alguns mitos, né, que vão colocando aí nos maiôs e biquínis. Ai, Ana, mas eu não gosto desses maiôs que tem esses recortes, porque vai ficar tudo saltando para fora. Ai, minha gordurinha salta aqui, salta ali. Experimentem, sabe por quê? Porque muitas vezes as boas marcas de maiôs e biquínis normalmente fazem esses recortes em locais estratégicos, que é justamente para te dar o efeito contrário, para te dar o efeito de que você, na verdade, vai ficar com menos gordurinha. Ele não tá naqueles pontos estratégicos onde aquilo vai saltar. Então, eu vou dar um exemplo. Olha esse da foto. Vocês podem ver que o recorte está um pouquinho mais acima, então ele ultrapassa os quadris. Para quem tem um biotipo retangular, ele vai criar a sensação visual de cintura, mais acinturamento. Gente, esse maiô tá lindo, ele é muito, muito elegante. Ele tranquilamente transita aí para um local de um restaurante, é só pôr uma calça pantalona. Não tá lindo? Tá lindo ou não tá lindo? Depois aqui, deixa eu ver se eu tenho mais de retangular. Acho que de retangular são esses. Esses aqui, gente, o retangular e o ampulheta, são os dois biotipos físicos mais fáceis de trabalhar. Então aqui é muito mais a questão de acinturar, de trabalhar a cintura e de trabalhar os detalhes daquilo que você individualmente quer valorizar ou disfarçar, tá bom? É por aí que a gente vai. A estratégia começa por aí. Aí depois, Ana, eu tenho o peito grande, tenho o busto grande, eu quero mais sustentação. Aí você entra nos detalhes de conforto. Eu prefiro uma calcinha que valoriza mais o meu bumbum. Então, aí vão entrar nos detalhes. Mas para você pegar a base, é que esses dois tipos de corpo pode usar qualquer modelo de biquíni ou maiô, desde que eles trabalhem um pouco mais a cintura, tá? Vai ficar super bonito. Vou pro próximo agora, que é o triângulo ou pera. Triângulo ou pera. Deixa eu falar aqui com o pessoal. Oi, pessoal do Instagram. Eu tô ao vivo aqui no YouTube. É só você clicar nesse link aí, tá bom? Vem cá assistir que tá muito boa. Então, continuando aqui, eu vou falar do triângulo ou pera. Desculpa, vou falar do triângulo invertido. Calma lá. Triângulo invertido. O triângulo invertido, vou colocar aqui uma foto para vocês já verem, já conseguirem ter uma ideia. Aqui, triângulo invertido. Vou pegar aqui os biotipos. O triângulo invertido é aquele que tem os ombros mais largos.
tá? Então, o que que acontece? Você normalmente, quem é o triângulo invertido, normalmente a pessoa quer o quê? Ela quer tirar um pouco a tensão dos ombros, que eles são normalmente muito mais largos que o quadril, e fica um pouco desproporcional visualmente, e a ideia aqui é trabalhar que eles fiquem proporcionais, ou seja, a gente vai aumentar um pouco mais o volume na parte de baixo, tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através de alças mais largas. Então, por exemplo, eu quero disfarçar os meus ombros. Alça mais larga de biquíni vai disfarçar um pouco o seu ombro. Amarrações nas calcinhas vão ajudar muito na calcinha, na parte de baixo do biquíni. Essas amarrações vão dar um pouquinho de volume maior embaixo dos quadris, vai te dar um equilíbrio visual. Que mais? Mais escuro na parte de cima é melhor. Então, se você for escolher duas cores, aqueles biquínis que tem parte de cima e parte de baixo de cores diferentes, você escolhe a parte de cima mais escura. Vai te ajudar a disfarçar mais a parte de cima e equilibrar com a parte de baixo na cor mais clara, tá bom? Depois, outra coisa que é importante pro triângulo invertido. Esse é um tipo físico que eu normalmente recomendo para meus clientes quando a gente vai fazer shopping de moda praia, esse tipo de coisa. Só existe, né? Eu acredito que tem um modelo de maiô que é muito interessante para esse tipo físico. Vou mostrar aqui para vocês, quer ver? Triângulo invertido. Esse aqui, ó. Esse modelo de maiô que tem um ombro só, quando a gente coloca esse tipo de modelo, a gente disfarça os ombros. Visualmente, a gente tira a atenção dos dois ombros, da parte de cima, e você chama a atenção para um lado só. Então, quando eu tenho uma cliente que é triângulo invertido, normalmente eu recomendo se ela for escolher um modelo, que seja esse. Por quê? Porque todos os outros modelos de maiô, você vai cobrir bastante a parte de baixo, e normalmente ele é muito aberto na parte de cima. Ou ele é um tomara que caia, ou ele é um de alças finas. Então, o que acontece? Ele vai aumentar bastante visualmente os seus ombros, tá? Então, é muito importante isso. Eu sou triângulo invertido, quero usar um maiô. Vai nesse caminho aí de um ombro só, dos assimétricos. Tudo que for assimétrico para um único lado vai te ajudar a tirar a atenção e a disfarçar os ombros, tá bom? Tenho mais aqui do triângulo invertido, querem ver? Ó, esse aqui, por exemplo, as amarrações, então a calcinha de amarração. Vocês podem ver que essa modelo, ela é um modelo biotipo triângulo invertido. Quando ela coloca o biquíni da amarração, visualmente você consegue ver um equilíbrio. Você consegue ver ali uma cintura, mas você consegue principalmente ver o equilíbrio entre os ombros e os quadris. Então ajuda muito, fica muito bonito também. Depois eu tenho mais aqui. Esse aqui, olha, por exemplo, biquíni que tem uns recortezinhos na lateral também, tá? Aquela parte de baixo que tem recortes, que chama a atenção aqui para a parte de baixo. Então, tudo que você conseguir chamar atenção para a parte de baixo, para quem é triângulo invertido, vai ficar muito mais bonito visualmente. Outro que eu recomendo, eu também sei que aqui não é muito bom para tomar sol, mas são esses tops. Quando você usa um top mais fechado, às vezes você tá num cruzeiro, tá passeando, tá fazendo alguma coisa nesse sentido, esse tipo de top, ele ajuda a disfarçar um pouco os seus ombros também. Então, você usando esse tipo de biquíni, você consegue deixar os seus ombros um pouco mais equilibrados e alinhando a silhueta com os quadris, tá? Dentro do triângulo invertido. O próximo que a gente vai falar é o triângulo ou pera. Né? O biotipo triângulo, qual é? É aquele que a gente tem aqui, trouxe aqui de volta. Que a gente tem o quadril bem mais largo do que os nossos ombros, tá? Esse é um biotipo muito comum da mulher brasileira, tá? A gente vê muitas pessoas, muitas clientes que têm, muitas alunas que têm esse biotipo triângulo ou pera. Então, é muito comum que os biquínis e algumas marcas já trabalhem nesse sentido desses biotipos físicos. E antes de eu mostrar, eu quero falar para vocês o seguinte: quem ficar até o final da live, eu tenho um super presente para vocês, tá? É um presente que vai ajudar muito a complementar essa ajuda dos biquínis aí que eu tenho para vocês, tá? Fica aí, então. Vamos falar dos triângulos ou peras. Quem tem o quadril mais largo, né?
Aqui, vou pegar um... Quem tem um quadril mais, ele tem um quadril mais largo, ele tem os ombros um pouquinho menores, e a gente quer normalmente chamar atenção para a parte de cima, né? Então, normalmente tem um quadril bem largo, normalmente essa mulher tem coxas mais grossas, então ela prefere disfarçar um pouco essa região. Então, para disfarçar essa região, o que ela vai fazer? Vai chamar atenção para a parte de cima. Então, a gente vai trabalhar com modelos que vão ajudar ela a disfarçar a parte de baixo e também chamar a atenção para a parte de cima. Então, modelos, por exemplo, com detalhes nos ombros, tudo que vocês veem, aqueles babadinhos, aqueles bordados para quem gosta, para quem tem o estilo romântico, que gosta daqueles biquínis que tem uns babados super modernos, tudo aquilo vai te ajudar muito visualmente a reduzir aquele visual de que a pessoa tem um quadril muito maior do que a parte de cima. Vai ajudar muito a dar aquele volume. Então, o que você tem que fazer? Pegar e trazer o volume ou a atenção para a parte de cima, né? Evite peças que acrescentem volume na parte inferior. Então, por exemplo, se você é um biotipo pera, evita modelos que tem lacinhos nas calcinhas, que vai ter um bordado, que vai aumentar muito a sua região. Também as cores claras, uma estampa muito chamativa na parte de baixo. Evita esse tipo de cor porque realmente vai te aumentar. Então, por exemplo, aqui, né? Aqui ela não tem o quadril tão largo, mas sendo um biotipo pera, você pode, por exemplo, usar amarrações aqui na parte de cima, sabe esses biquínis que tem tudo que tiver de diferente na parte de cima vai te ajudar a chamar atenção pra cá. Olha esse aqui dá pra tomar sol, vai, gente. Então, esses tomaras que caia, por exemplo, mesmo que ele não tivesse aqui essas miçangas, se ele fosse só estampado, tá tudo bem. Sendo um tomara que caia, vai ajudar você também a aumentar a parte de cima. E aí vai conseguir dar visualmente a impressão de que você equilibra a silhueta. Ah, Ana, mas eu sou um biotipo físico, pera, mas eu também tenho um busto muito grande. Como é que eu faço? Eu não quero usar um tomara que caia. Então você pode encontrar um modelo, aqueles modelos que são, por exemplo, meia taça, que tem uma sustentação, mas que tem uma alça mais fina, que tem uma estampa mais clara, que tenha... Você pode chamar a atenção de diversas formas, ou a modelagem, ou a estampa, ou a cor, para poder fazer esse equilíbrio, tá bom? Essa aqui eu já mostrei, triângulo ou pera. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Tem mais uma aqui. Olha esse aqui, então, por exemplo. Aqui a gente consegue ver que esse maiô, ele ajuda a disfarçar a parte de baixo, né? Porque ele é fechado, então ele tá na parte de baixo fechada. E ele abre bastante aqui a parte de cima do busto, os meus ombros, né? Ele tá com uma estampa que tem um fundo escuro, então vai me ajudar, assim, visualmente a deixar minha silhueta mais equilibrada. Porque eu tô escondendo, disfarçando a parte de baixo e tô abrindo, deixando mais aberta a minha parte de cima. Então isso vai ajudar muito a equilibrar a silhueta, tá bom? Tem mais um biquíni aqui, muito lindo, quer ver? Pera lá. Biquíni muito bonito. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Triângulo invertido, não. Ah, esse aqui, olha que lindo. Tá vendo? Aqui ela trabalhou de que forma? Ela deixou a parte mais escura embaixo. Ela deixou tudo que é estampado na parte de cima. E vocês viram, ela tem bastante busto também, né? Mas ela conseguiu usar um modelo que deixou ela super ok em cima. E embaixo ficou lindo. Deixou o corpo dela muito harmonizado. Deixou ela com cintura. Olha que biquíni lindo, elegante. Super bonito mesmo, né? Depois, por último, aqui eu tenho o biotipo oval. Para quem não sabe, o biotipo oval, ele é aquele que ele tem, normalmente ele tem aqui, ó, vocês podem ver no desenho, ele tem o corpo mais ou menos inteiro igual, tá? Diferente do retangular, que vocês podem ver que ele faz um desenho de um retângulo, na hora que você tira a foto da pessoa para poder ver o biotipo, você vê que é arredondado, que a cintura é ligeiramente maior do que o quadril, tá? Então esse é o biotipo oval. Normalmente essas pessoas, o que elas querem? Elas querem alongar a silhueta, porque quando você alonga,
você vai dar o efeito alongamento total no corpo, você vai criando um visual de cintura. Então isso vai ajudando muito a deixar o corpo mais harmônico. Normalmente essas pessoas pedem para, elas vêm mesmo em busca de acinturar, de mostrar menos a parte do estômago, um pouquinho mais alto, esse tipo de conceito. Então, quando a gente trabalha com o biotipo oval, a gente trabalha sempre pensando em como a gente vai alongar esse corpo, tá? Pera lá, vamos lá, buscar aqui umas fotos. Aqui, ó, por exemplo, olha esse maiô, que bonito que ficou, tá vendo? Esse maiô, ele tá com um drapeado, então vocês viram que o drapeado, ao contrário do que todo mundo fala, o drapeado aumenta? Não, ele ajuda a diminuir o estômago alto, ele ajuda a diminuir a barriga. Se ele tiver combinado com o efeito, por exemplo, desse maiô, que é um maiô bastante estruturado, ele vai deixar o corpo super bonito, ele deixa o corpo com cintura, ele vai deixar você de uma forma harmônica. Nesse caso, eu só encontrei na internet a cor preta, mas aqui poderia ser tranquilamente um bordô, um vinho, uma cor, um verde escuro, um azul fica super bonito na praia e vai dar o mesmo efeito. Então aqui, se vocês pensarem que o modelo ele alonga, ele vai ajudar muito. Um outro modelo aqui pro oval é esse aqui, ó. Aqui eu coloquei um modelo mais exagerado, tá? Para vocês poderem ter a percepção do que é o conceito, mas aqui é uma inspiração. Então, tudo que tem decotes profundos vai ajudar muito quem tem um corpo oval. Ah, não precisa ser esse decote tão profundo aqui, tá bom? Pode ser, por isso aqui, às vezes as pessoas se sentem incomodadas, tem o busto grande. Pode ser um decote um pouco mais curto, mas que dê esse efeito do modelo V, sabe? No teu colo. Então isso vai ajudar muito você a alongar o corpo. Mesmo o biquíni, vocês já viram que tem aqueles biquínis que ele forma, na hora que você veste, por exemplo, um meia taça, vai formar um modelo em V aqui no seu colo. Isso vai ajudar também o corpo oval a dar o efeito de alongamento, tá? E principalmente, eu acho que para quem tem o biotipo oval, a ideia é você sempre estar muito melhor, não vou falar sempre estar, mas a melhor opção seria sempre uma cor única de biquíni, tá? Por quê? Porque a gente sabe que na roupa, quando a gente vai se vestir, a estratégia mais interessante para você alongar um corpo é usar o monocromático, né? Uma cor inteira com a mesma cor. Então, para você alongar um corpo oval no biquíni ou no maiô, mesma coisa. Tenta escolher peças que sejam da mesma cor, parte de cima e parte de baixo, ou um maiô inteiro da mesma cor. Às vezes a gente vê que tem aqueles maiôs que começam numa cor e vão terminando em outra. Não vai por aí, porque ele vai cortar a sua silhueta, ele não vai dar o efeito de alongamento, tá? Isso é muito, muito importante, tá bom? Aqui, oval. Então é assim, gente, é o seguinte, para quem tá aqui até agora na nossa live, o que eu fiz de surpresa aqui para vocês, tá? Para quem tá aqui na live, quero pedir que vocês comentem aqui embaixo. Para quem tá na live, quer mais informação, Ana, como é que eu faço para sair daqui agora com um resumo? A gente vai recapitular aqui as informações, mas o mais importante eu fiz um resumo de algumas marcas e o biotipo físico. Então, por exemplo, você identificou aqui que você é o triângulo invertido. Ah, onde é que eu compro meu biquíni? Eu fiz um materialzinho onde você vai encontrar os nomes das marcas que melhor trabalham o triângulo invertido, tá? Então, assim, pode ser que você chegue lá e olhe, não vou comprar nessa marca, mas você tem uma referência dos modelos, tá? Então, isso é muito importante, muito legal. Então, escreve aqui nos comentários, eu quero. Você escrevendo eu quero, eu vou te mandar esse material onde vai ter assim, biotipo físico e as marcas que trabalham melhor esse biotipo físico, tá? Então, eu vou dar um exemplo, tá? A Companhia Marítima trabalha melhor o biotipo XYZ. Ah, ela não tem de todos? Tem, gente, lógico que sim. Vocês têm aqui a aula, vocês viram que vocês podem buscar consoante essa informação, mas você quer um ponto de partida? Eu preciso de um biquíni novo, eu vou viajar, eu preciso de uma coisa nova. Você pode começar direto na marca que eu tô te indicando. Aí o que você vai fazer? Olha lá, vê, não gostei de nada, não quero nada daquilo. Você tem a referência de modelos para você poder ir buscar na sua marca de preferência, tá? E assim, uma outra coisa que é muito importante falar, então não esquece, eu te mando aí o material com o nome das marcas de biquínis e maiôs e o biotipo físico, tá?
Como vocês puderam ver, a partir do conhecimento, da base do conhecimento do seu tipo físico, a gente consegue ir construindo a nossa imagem. Então, isso daí, quando eu falei pra vocês sobre, você é ampulheta, mas você quer disfarçar ou você quer realçar uma outra parte, o que acontece? Isso é a Tetris da pessoa única que você quer, do individual. Então, o mais interessante é assim, se você perdeu alguma coisa lá, depois volta, assiste de novo, anota. Então tá, eu sou o biotipo triângulo invertido. Com isso, eu quero, mas mesmo assim, eu não quero só disfarçar os meus ombros, eu quero disfarçar uma parte aqui da minha cintura que me incomoda. Pronto, anota isso. Com isso, você vai olhar e falar, já sei qual modelo tem que ir atrás. E aí, qual que é a ideia aqui que a gente sempre faz com as clientes? Tem que experimentar bastante. Experimenta as marcas, né? Eu sei que às vezes a gente vai no shopping, a gente vê lá uma ou duas, três marcas que existem, mas no Brasil a gente tem milhares de marcas de biquínis e maiôs. A gente tem marcas para todo tipo, para todos os estilos, para todos os bolsos, enfim. Então, eu acho que o mais importante é você pesquisar, sabendo, né, aquilo que você quer. Eu quero esse modelo dessa forma que vai me ajudar a disfarçar. Eu quero uma estampa de fundo escuro. Não, eu quero uma estampa de fundo claro, que eu quero realçar o meu corpo. Pronto, com esse conhecimento, você vai em busca da peça certa. Você não vai mais entrar nos sites ou entrar numa loja gigante que tem aquele monte de peça de biquíni e não sabe nem por onde começar. Já tem um ponto de partida para chegar na sua imagem. E fazer com que, com aquele momento da praia, da piscina, do verão, de você estar com seus filhos, não seja algo incômodo, seja algo confortável, tá? Então pensa sempre como é que vai ser o meu momento, qual vai ser minha rotina da viagem. Eu vou só ficar tomando sol? Pronto, tá resolvido, né? Não, eu tenho meus filhos, eu tenho que passear, eu vou sair da piscina, eu vou sair da praia, eu vou direto almoçar. Tá, quais são os modelos que eu posso transitar nesses lugares? Qual é o meu estilo, dentro do meu estilo? Quais são as cores que eu gosto, que me valorizam? Se você já conhece a sua paleta de cores, vai lá. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa legal. Aqui é a minha paleta de cores. Hoje eu tô na paleta, tá vendo? Olha que bacana, como dá um visual, como dá um brilho, como a nossa pele fica legal com a nossa paleta de cores. Dentro lá do meu curso na Essência do Estilo, a gente entrega a paleta de cores digital, tá? Então assim, voltando aqui pro nosso assunto e fazendo um resumo, recapitular de tudo, com esse conhecimento de hoje, amanhã você vai procurar um biquíni? Vai pensando no seu biotipo físico, vai pensando nos detalhes que você quer disfarçar, o que você quer realçar. Vai pensando que tipo de estampa você gosta. Vai ficar mais fácil, vai ficar mais objetivo, você vai perder menos tempo ali escolhendo tudo, tá bom? Pronto, gente. Eu acho que por hoje tem bastante informação aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me mandem, tá bom? Manda aqui as dúvidas através do nosso chat. Manda as dúvidas através do nosso direct lá no perfil. O mais importante é, escreve eu quero, vou te mandar biotipo físico e os nomes das marcas dos biquínis, tá bom? Eu espero que vocês tenham se inspirado muito hoje, que vocês tenham saído com bastante conhecimento, que vocês se sintam muito bem vestidas, confiantes nesse verão, que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível, sem ficar pensando assim, meu biquíni tá me incomodando, não tô bem, isso, aquilo. Gente, não. Começa pensando e planejando que você vai ver que as suas férias, o seu momento de lazer vai ser realmente um momento de lazer e não de preocupação com a sua imagem, tá bom? Então, agradeço a todas vocês que participaram dessa live. Semana que vem tem mais uma live temática, sempre num tema muito importante e partindo do princípio que você vai sair daqui, já vai aplicar os seus conhecimentos. É isso que a gente aqui do Na Essência da Moda faz, trabalha todos os dias para que você possa sempre aplicar tudo que você aprende aqui, tá bom? Então, amanhã eu coloco a nova live da próxima semana. Te espero. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima!